dar início aos trabalhos. Este painel da manhã vai ser constituído por nós 5. A primeira pessoa a intervir, vamos ver uma intervenção que são 2 meias, feita pelo Dr. Rui Zunino e por mim próprio, no sentido de dar contexto depois a todas as outras intervenções que vão ser feitas e que pretendamos que depois melhorem a vossa apreensão do que é Elvas na atualidade. O Rui Zunino é licenciado em História e Património Cultural pela Universidade de Évora e tem o curso de mestrado em Ciências da Informação e Documentação também pela Universidade de Évora. É técnico superior de História e Património Cultural nesta Câmara, neste município, e desde 2005 é o responsável pelo património cultural desta cidade. Têm todos no site das conferências, estão currículos mais alargados dos interventores e também a sinopse das comunicações. Estas conferências estão a ser gravadas em vídeo e áudio, vão ser postas no YouTube e tencionamos editar as atas tão breve quanto possível. Passo a palavra, bom dia a todos, bom trabalho e passo a palavra ao Rui Zunino. Obrigado. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje presente, dar os parabéns à AIARA por esta organização e por tudo o que tem feito a bem da cultura e do património nesta cidade e neste concelho, à Câmara Municipal de Elvas igualmente, e a todos vós que se interessam pelo património. Esta breve apresentação que vou fazer é um pouco de introdução àquilo que vamos debater ao longo do dia. Basicamente é a história e o património da cidade de Elvas. Fazendo uma espécie de ponto prévio àquilo que vamos falar, todos sabem que é o património militar da cidade de Elvas que fez com que Elvas fosse classificada como património da humanidade, sendo o melhor exemplo de uma cidade de quartel de fronteira e o melhor e maior exemplo da arte de fortificar, do primeiro sistema de fortificar holandês, tanto no nosso centro histórico como no Forte de Santa Luzia. No entanto, Elvas tem muito mais do que património militar, como todos os elvenses sabem. Património religioso são 20 igrejas e 7 conventos. Podemos contar toda a arte religiosa, desde o gótico até à contemporaneidade, visitando as nossas igrejas e os nossos conventos. A arquitetura civil, temos também desde o medieval à contemporaneidade, o aqueduto da Amoreira, o seu conjunto de fontes, os palácios e palacetes do nosso centro histórico. Temos um grande património judaico que está agora a começar a ser divulgado, também com a sua sinagoga e outros vários vestígios judaicos ao longo também do nosso centro. O património islâmico que Mértola, que já aqui foi falada, tem também. Nós temos 2 muralhas islâmicas, temos uma antiga mesquita com um mirabe entaipado numa das suas paredes, temos uma cisterna islâmica com cerca de 1200 anos praticamente intacta. Temos depois um património arqueológico impressionante, desde o Paleolítico ao Romano, um concelho com dezenas e dezenas de vilas romanas e respectivas necrópoles. Portanto, é todo este património que acaba por ser uma benesse para esta cidade e para este concelho, mas é também um encargo e uma responsabilidade, como foi já aqui referido. Mas avançando naquilo que é a história desta cidade, como sabem, Elvas nasce na Idade do Ferro, como povoado fortificado, onde está hoje o castelo e o largo da Alcáçova. Estamos a falar há cerca de 2500 anos atrás. Depois acaba por ser uma aldeia fortificada romana, também no mesmo espaço. Aldeia fortificada porque nunca foi conseguida aqui ser feita uma cidade romana, porque as linhas mestras com que essas cidades se faziam do Cardo e do Decumanus Máximos não se aplicam a uma colina tão íngreme como é a da cidade de Elvas, e então foi uma aldeia fortificada que patrulhava a via que ligava Mérida a Lisboa.
Houve uma primeira fortificação romana, certamente, do qual só se conhece a base numa parte da primeira cerca islâmica, o Arco do Miradeiro, mas depois todo o concelho está povoado de locais romanos. Este é um exemplo, todos aqui, só a título de exemplo mesmo, que é a ponte romana de Nossa Senhora da Lapa, na freguesia de Barbacena, mas poderia trazer muitos mais exemplos de vilas romanas quase intactas e todas, praticamente todas, sem ser alvo de escavação ou de investigação. Como sabem, a Península Ibérica, os árabes entram aqui em 711, árabes que eram, na sua maior parte, berberes do norte da África, e a zona de Elvas é conquistada no ano de 714. É aí que Elvas nasce enquanto Medina, com o nome de Yalbas, e Yalbas, a partir de 1230, dará Elvas em português e Elves em castelhano. Este é um exemplo daquilo que vos falava. Esta é a cisterna islâmica, é a cisterna da mesquita, que foi transformada a partir de 1230 na igreja de Santa Maria de Alcáçova. Século IX, século X é construída a primeira dessas cercas islâmicas que vos falei. Temos aqui o Arco do Templo reconstituído no século XIX e o Arco do Miradeiro, e cá estão os silhares romanos que foram aproveitados da fortificação romana para a construção desta primeira cerca islâmica. Mas Elvas vai crescendo. Tem Badajoz ao lado, que é a capital de um reino de taifas, Batalhaus, como se chamava então, e como vai crescendo no início do século XII, final do século XI, é necessária a construção de uma segunda cerca que já abarca o casario que, entretanto, foi construído fora da primeira cerca. E é aí que se constrói a segunda cerca islâmica, da qual vemos aqui um troço, mas que está praticamente intacta, salvo três espaços que foi demolida ao longo do tempo. Curiosamente, esta segunda cerca islâmica é muito interessante, porque para além de várias torres, tem torres de várias espécies, como veem aqui uma torre poligonal e depois a torre grande na rua de Sá da Bandeira, a antiga rua do Cano, mas tem todo um passadiço por cima que torna possível percorrê-la quase na sua totalidade. Para além disso, o ano passado eu andei a investigar um pouco mais sobre esta segunda cerca islâmica e penso que, para além do passadiço que tem por cima, tem também um passadiço a meio dessa muralha, talvez como se fosse uma galeria, como as galerias de artilheiros que têm para algumas muralhas abalortadas, caso da nossa, que também as tem, embora não seja muito estudada e muito divulgada. Este é outro troço dessa segunda cerca islâmica, é um troço que percorre já entre a Praça da República e a Rua da Cadeia. Isto é fotografado a partir da Casa da Cultura. Curiosamente, este troço é igualzinho ao milímetro à muralha islâmica que existe em Sevilha, e uma das torres desta segunda cerca islâmica, que, salvo erro, é acessível a partir da Rua do Sineiro e do Beco do Rato, só tem um paralelo na Síria, em Alepo. Portanto, ou tinha. Não se sabe se ainda lá está em Alepo, não é? Portanto, este património é muito valioso e também tem um nível mundial. Dom Afonso Henriques, no século XII, tenta conquistar a cidade a Medina de Albas. Em 1226 e 27, Dom Sancho II também tenta conquistar Elvas sem sucesso, o que acaba por ser perigoso para ele politicamente, porque vai ser alvo de críticas depois nas cortes, depois dessa tentativa de tomada sem conseguir. Mas Elvas torna-se uma vila portuguesa a partir de 1230, já não como uma conquista, mas sim como uma tomada, uma vez que a Medina árabe já tinha sido abandonada pelos mouros que recuaram para sul. Aqui está o castelo, que tem como base um castelo islâmico, mas depois foi reconstruído no século XIII, XIV, XV e até no início do século XVI, que curiosamente foi o primeiro monumento a ser classificado como monumento nacional em Portugal. Isto não é por acaso.
No final do século XIX, em Elvas, houve uma série de intelectuais, Vitorino de Almada, Francisco de Paula Santa Clara, António Tomás Pires, muitos outros, o Torres de Carvalho, que faziam parte do Conselho de Monumentos Nacionais, que decidia quais é que eram os monumentos que queriam ser classificados como monumento nacional quando se criasse essa classificação, e foi graças a eles que se conseguiu que o Castelo de Elvas fosse o primeiro a ser classificado. O século XIII é um século de construção de várias igrejas no nosso centro histórico. Não vos trouxe aqui todas para não ser amassadora. Esta é a tal igreja de Santa Maria de Alcáçova, que foi a antiga mesquita maior de Ialbas, foi transformada numa igreja paroquial, da paróquia de Alcáçova. Como veem, a fachada é já do século XVIII, temos no interior a talha dourada do século XVII e do século XVIII, mas temos também o seu mirabe, que é o mirabe da antiga mesquita, que continua entaipado numa parede entre a igreja de Alcáçova e a travessa de Alcáçova. Não sei se daqui se consegue ver, o mirabe é esta saliência do lado direito da igreja. A igreja de São Pedro, também é outra construção do século XIII, com este portal tipicamente gótico, uma igreja muito interessante, tem esta cúpula renascentista com várias figuras mitológicas que são muito raras de apanhar neste tipo de igrejas. Cada uma destas igrejas tem uma peculiaridade. Já avançando, sem falar agora de São Pedro, por exemplo, na igreja das Domínicas, que é uma igreja construída no século XVI, temos uma sepultura com Chinoiserie do século XVII, que eu penso que é a única na Península Ibérica, de um elvense que esteve na China e que se fez sepultar com uma sepultura com características chinesas. Eu penso que ela não está muito estudada, mas que é caso único na Península Ibérica. Portanto, cada uma destas igrejas que estamos a falar tem uma série de características que faz delas únicas e um património inigualável. São João da Corujeira é também uma igreja construída no século XIII, embora não fosse uma igreja paroquial, é uma igreja construída para a Ordem do Hospital, que à altura tinha sede em Albuquerque, em Espanha, e por isso até a igreja de São João da Corujeira pertencia ao Bispado de Badajoz, ou pertencia ao Bispado de Badajoz até 1287, salvo erro, depois é que passa a pertencer ao de Évora. Esta igreja era maior, mas em 1840, durante um terremoto, a Torre Cineira caiu para cima da igreja e tudo aquilo que foi destruído foi transformado no adro da igreja. E hoje é uma igreja pequena, a igreja de São João Batista, ou de São João da Corujeira, que felizmente foi recuperada há bem pouco tempo, numa parceria que a Câmara Municipal de Elvas teve com os ingleses que moram no nosso, uma associação de ingleses que moram no nosso concelho, porque o cemitério inglês está nas suas traseiras e eles, para além de recuperarem este cemitério inglês, recuperaram também São João da Corujeira. Depois o convento de São Domingos, que fará 750 anos para o ano que vem, era o grande convento da região e de Elvas na Idade Média, uma igreja tipicamente gótica, um complexo que inclui não só a igreja, senão a parte conventual, que hoje faz parte do Museu Militar, mas também uma pequena sala-museu, uma sacristia, uma sala capitular, as salas que dão acesso à torre da própria igreja, de onde se tem serve como um miradouro espetacular sobre a zona baixa da cidade. Cá temos a cabeceira gótica desta mesma igreja de São Domingos. Aqui os claustros, como vos disse, estão dentro do Museu Militar de Elvas, assim como as celas que estão no primeiro andar destes claustros. Século XIV, início, é a construção de mais outras igrejas, é o caso de São Lourenço, que também não era uma igreja paroquial, era uma igreja que até ao século XIV estava fora da muralha e que estava no caminho que ligava Elvas a Badajoz, saindo do arco do relógio. Uma igreja também muito interessante, que já está até a precisar de uma intervenção de restauro, mas que tem esta talha dourada, esta capela-mor muito interessante do final do século XVI.
Século XIV, como sabem, em toda a Europa é um século de guerra, de fome e de peste. Em Portugal não nos diferenciamos disso constrói-se uma nova muralha, porque novamente já havia casario fora das duas cercas que vos falei antes. Constrói-se a muralha fernandina, que basicamente tem o mesmo perímetro que a atual muralha abaluartada, e quando esta se construiu, praticamente toda a muralha fernandina ou foi aproveitada para a muralha abaluartada ou foi destruída. Este é um troço que está dentro do Museu Militar. Existem outros. Existe uma torre, por exemplo, no Convento de São João de Deus, hoje Hotel São João de Deus. Foi construída uma torre fernandina na segunda cerca islâmica, porque as duas cercas que ficaram para trás continuaram a ter função militar. Se fosse conquistada a Fernandina, teriam ainda mais duas cercas para chegar ao castelo onde estariam as tropas portuguesas. Esta torre fernandina está aberta ao público e tem nela uma exposição permanente sobre as muralhas da cidade. E o século XV é o século da construção da nossa sinagoga. Eu trouxe-vos aqui uma fotografia que antecipa um pouco aquilo que vai ser a sinagoga, que foi transformada num açougue público pelo Francisco de Arruda no século XVI. Já tinham os judeus sido expulsos e nada mais para humilhá-los do que transformaram uma sinagoga num matadouro, num açougue. Foi depois, durante séculos, armazém da Câmara Municipal de Elvas e atualmente era, até há bem pouco tempo, como veem aqui, servia de reservas do Museu de Arte Contemporânea, e está neste momento já a decorrer a obra para a sua requalificação como Casa da História Judaica de Elvas, uma história que é muito, muito interessante. Temos aqui já o projeto daquilo que vai ser a Casa da História Judaica, e que acaba por servir para acolher aqueles turismo judaico que depois poderá, depois de visitar a Casa da História Judaica, fazer certas rotas pelo centro histórico e encontrar diversos vestígios judaicos no nosso centro histórico que muitas vezes estão esquecidos ou estão escondidos. Aqui, por exemplo, está na Rua Martim Mendes, uma marca cruciforme, marcas que eram colocadas nas casas que eram de judeus ou de cristãos novos para as cristianizar. Mas depois temos também banhos judaicos, por exemplo, muitas mais coisas. O século XVI é um século muito importante para Elvas, um século de muita construção. Dom Manuel I percebe que Elvas é um local estratégico, não só militar, mas também económico e comercial, e são feitas uma série de construções muito, muito importantes. Em 1509, construção da Ponte da Ajuda, que é a última ponte-fortaleza a ser construída em toda a Europa. Uma ponte-fortaleza porque era uma fortificação, tinha uma guarnição própria, a ponte, e tinha uma torre a meio, que depois foi demolida em 1703. 1511, a abertura da Praça Nova, hoje o centro da cidade, a Praça da República. 1513, a Carta de Elevação à cidade. 1527, a construção do Aqueduto da Amoreira. 1538, a construção dos novos espaços do Conselho, que são hoje a Casa da Cultura. E 1570, a criação do Bispado de Elvas. Temos aqui o antigo, já na Praça da República, os antigos espaços do Conselho, construídos pelo Francisco de Arruda, o mesmo Francisco de Arruda que está na construção da Torre de Belém, dos Jerónimos. Ele está aqui durante 1 ou 2 anos a planear a construção de vários edifícios em Elvas. Os espaços do Conselho são um deles, hoje Casa da Cultura, que tinha arcadas para a praça, como veem, e arcadas para a Rua da Cadeia, onde se fazia a feira. Este é o interior dos antigos espaços do Conselho, hoje Casa da Cultura, com estas espetaculares telas e pinturas a fresco do Cirilo Volkmar Machado, do século XVIII. Nas paredes conta-se o livro de Esther, umas passagens do Antigo Testamento. No teto, a fresco, estão pintadas várias paisagens de Elvas. Curiosamente, 2 delas até são únicas, porque numa delas está a Igreja do Salvador Velho, que foi demolida no século XIX, e noutra está a Igreja de São Sebastião, que foi demolida no início do século XIX, e que são as únicas gravuras onde elas podem ver. Cá temos a Ponte da Ajuda, a torre ficava ao centro, foi demolida em 1703 num bombardeamento do Marquês de Bey para isolar Olivença.
O aqueduto da Amoreira, o ex-libris da cidade de Elvas, 10 km de aqueduto. Estamos sempre habituados a ver só a parte que chega, que traz a água à cidade de Elvas e mais junto às fortificações. O aqueduto tem mais de 10 km de aqueduto e canalizações, muito bem estudados pelo Tenente-Coronel José Ribeiro. Com a construção do aqueduto, que terminou em 1622, construiu-se uma multiplicidade de fontes no centro histórico. Curiosamente, amanhã vamos ter um percurso pelo património, pelo Dr. Mário Cabeças, por algumas dessas fontes. Eu trouxe apenas aqui uma, a Fonte da Misericórdia, aquela que foi a primeira a ser concluída. Foi construída em 1620 e 1622 pelo arquiteto Diogo Marques Lucas, que às vezes podemos não dar importância, mas este Diogo Marques Lucas era discípulo do Nicola Terzi, que fez muitas das fontes de Florença. O discípulo está aqui a fazer fontes em Elvas. Este é um exemplo, a Fonte da Misericórdia. Cá temos a Sé, construída em 1517 até 1537. Tem a ajuda na sua construção também de Francisco da Ruda, mas o Francisco da Ruda, quando chega à Sé, ela já está quase concluída e ele vai dirigir as obras durante 2-3 anos, durante o final da construção. Quem está na construção desta catedral é uma família de Elvas que ainda também não está muito bem estudada, que é a família Mendes, com o Gaspar Mendes, que é um extraordinário arquiteto que está na construção desta Sé, está em Olivença, está na Ponte da Ajuda, e é ele que também constrói a Sé Catedral de Badajoz, curiosamente. É ele, os seus irmãos e os seus filhos, que são quase todos arquitetos ou pedreiros. À esquerda, o convento das Domínicas, que vos falava, que tem a tal sepultura com chinoiserie do século XVII, uma planta octogonal também que faz da igreja um alvo turístico preferencial para aqueles que nos visitam. Também ela foi construída pelo Diogo Torralva, um arquiteto famosíssimo no Renascimento português do século XVI, que fez também a Senhora da Graça em Évora e outras igrejas em Portugal e Espanha. O convento de Santa Clara, outro convento que também é construído no século XVI, que acaba por ser destruído em parte no século XIX e reconstruído em 1953. A igreja foi mantida desde o século XVI, também tem uma bela coleção de azulejaria, talha dourada, pintura, capelas de mármore do José Francisco de Abreu, etc., etc. Outro convento que é construído no final do século XVI é o convento de São Francisco. Como sabem, foi onde depois, a partir de 1836, na sua cerca é construído o cemitério público. O convento foi recuperado e muito bem pela Câmara Municipal de Elvas em 2004, 2005, para albergar o arquivo histórico municipal. O convento de São Francisco, o primeiro dos conventos, não se situava aqui, mas sim no vale que está a norte, mas em 1593 é construído um segundo convento de São Francisco a pedido dos frades franciscanos, que é o convento atual. Este é o interior da igreja do convento de São Francisco, como vos digo, foi recuperada há bem pouco tempo. Estas pinturas que poderão ver aqui não são do convento de São Francisco, faziam parte do retábulo que existia na igreja de São Domingos de Elvas, e são do Simão Rodrigues, que é outro pintor famosíssimo do final do século XVI, início do século XVII, e que fazia parte do retábulo da igreja de São Domingos, que foram retirados na década de 1930 e colocados no Museu Municipal, mas como o Museu Municipal foi depois encerrado no âmbito das obras da biblioteca, as pinturas vieram para a igreja do convento de São Francisco. Estes são os claustros que são acessíveis a partir do arquivo, a partir do convento. Século XVI também é a construção do Paço Episcopal, ou seja, onde vivia o bispo da cidade, onde viveu o bispo da cidade entre 1570 e 1834. É também um edifício muito interessante, é a sede da PSP, como sabem. Este é o seu interior, tem uns claustros fantásticos e uma azulejaria também fantástica, que foi mandada colocar pelo Sebastião de Matos de Noronha, como vem aqui o brasão deste bispo de Elvas de 1627. Igreja de Nossa Senhora da Nazaré, só como exemplo, outra igreja 1592, final do século XVI. 1580, uma data muito importante para a história da cidade de Elvas. Como sabem, Portugal perde a sua independência e Filipe II
de Espanha para tomar Portugal estaciona-se nos primeiros meses de 1580 em Badajoz. Durante 3 meses esperou se fazia a guerra ou se fazia a paz. Fez-se a paz, Portugal cede perante Espanha e Filipe II vem viver para Elvas. Isto é algo que ainda é um pouco desconhecido da maior parte dos investigadores, mas Filipe II estabelece a sua corte em Elvas durante 3 meses. Com ele traz, como vos disse, toda esta corte, aliás, todos os documentos que são assinados pelo Filipe II de Espanha na segunda metade de 1580, já pude vê-los no arquivo de Simancas, noutros arquivos. Está lá, Elvas, tantos de 1580. Ele traz o Juan de Herrera, que é quem lhe fez o monastério do Escorial, e é o Juan de Herrera que vai requalificar todo este palácio, que era dos Mesquita Pimentel, para albergar o Filipe II de Espanha e para ele viver durante este tempo que viveu na cidade de Elvas e que se serviu da sede de Elvas como capela real. A partir de 1640, a restauração da independência, e é aí que se constitui a chave do reino, Elvas, um ponto estratégico que foi subejamente fortificado e reconstruído durante o século XVII para ser uma verdadeira máquina de guerra militar. Não só com muralhas, como sabem, quem as construiu foi o João Cosmander, o nome original Jan Siermans, natural de Den Bosch, na Holanda. Colocou aqui o primeiro sistema de fortificar holandês na sua perfeição, identificado pelo Edwin Parra, que não sei se está presente, mas foi ele que identificou como bom holandês que estávamos tínhamos perante nós o primeiro sistema de fortificar holandês na sua perfeição, mas não só de muralhas se fez. Construiu-se o Forte de Santa Luzia, cá está ele, requalificado desde 2001, no seu troço abaluartado, também ao primeiro estilo de fortificar holandês, antecedendo o sistema de Pagan francês, como vem totalmente cercado de covas de lobo, ainda mais do que tem este Forte da Graça onde nós estamos. Mas com estas fortificações foram feitos mais de 100 edifícios militares na cidade de Elvas, que era uma cidade-quartel e, portanto, as mesmas infraestruturas, ou mais, que havia para civis, tinha que as haver para militares. Trouxe-vos só aqui apenas alguns exemplos. É o Hospital Real Militar de Elvas, hoje Hotel São João de Deus, como todos conhecem. Centenas de quartéis que foram construídos ao longo do tempo. Aqui os quartéis de São Martinho, que havia quartéis de São Martinho de um lado e do outro da Rua dos Quartéis, no final do século XIX são demolidos. De um lado da rua, estes foram adaptados a lojas de artesanato há cerca de uma década. Quartéis dos Artilheiros, construídos já em 1650, possivelmente por Nicolau de Langres, requalificados há menos de um ano pela Câmara Municipal de Elvas. Hoje são sede de várias associações do Conselho, entre os quais os escuteiros. Paióis, muitos, 11. Paiol de Santa Bárbara, o principal deles, atrás do castelo, ou Paiol Grande, como lhe queiram chamar. O Paiol da Conceição, que alberga parte da coleção do Museu de Arte Contemporânea e que foi construído também pelo Jan Siermans, pelo João Cosmander. O Paiol Redondo, menos conhecido, que está dentro do Museu Militar. E depois todos os outros edifícios que existem adoçados à própria muralha. Este é um exemplo, é o Paiol de Bateria da Porta da Esquina, mas depois há prisões, há casas de guarda, dezenas e dezenas de edifícios militares. 1650 é o ano de término de construção da muralha. O Cosmander esteve cá até 1648, depois acaba por ser contratado pelos espanhóis e morto em Olivença. Quem acaba por terminar as muralhas abaluartadas da cidade de Elvas é um francês, é o Nicolau de Langres, que constrói a obra Croa, hoje dentro do Museu Militar, e faz esta magnífica cisterna de Elvas, que para mim é também um dos ex-libris desta cidade e desta fortificação.
Nós abrimos-la ao público nas Jornadas Europeias do Património, salvo erro, em 2014, e num fim de semana tivemos 600 pessoas a querer visitar esta cisterna, o que diz bem do carinho que os elvenses têm pela cisterna e pelo património militar da cidade de Elvas. Veedoria-Geral do Exército, hoje parte do Hotel São João de Deus. Temos o interior. O Conselho de Guerra, antiga sede da Cruz Vermelha, onde se reuniam os governadores militares da cidade, havia três, os dos fortes e o da própria cidade, da Praça Forte Militar de Elvas, com os oficiais de patente superior. É também um edifício interessantíssimo, porque para além de estar adoçado à segunda cerca islâmica, tem pinturas de cariz militar, de cariz bélico, no seu salão nobre. O quartel do assento, onde se faziam, como se pode ler nos documentos do século XVII, as munições de boca, ou seja, a alimentação, era preciso alimentar milhares e milhares de militares, e para isso estava o quartel do assento, cá está com as suas chaminés. O grande palheiro da administração, porque a cavalaria precisava de muita palha e, portanto, temos um grande palheiro que hoje serve como armazém da junta de freguesia, e também é um edifício espetacular, com um pé alto e umas colunas interessantíssimas. Padrão da Batalha das Linhas de Elvas, 1659, como sabem, 14 de janeiro trava-se a Batalha das Linhas de Elvas, que impede o exército espanhol de ir a caminho de Lisboa, com uma vitória portuguesa. Depois de construídas as muralhas, é curiosamente um capitão, um militar, que patrocina a construção de uma capela inserida na própria muralha, como se fosse para santificar a muralha. É a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, que é de 1657, que tem esta azulejaria, ela é completamente forrada à azulejaria holandesa de Delft, e depois também tem uma talha muito, muito interessante, e um tesouro muito interessante também, que era exposto todos os anos a cada 8 de dezembro, e sempre foi alvo de uma grande romaria aqui em Elvas todos os anos, e continua a ser. O século XVII é também o século da construção do colégio jesuíta, com a atual Igreja do Salvador, a antiga igreja do colégio. Os jesuítas estão em Elvas desde 1555, mas o bispado sempre se opôs a que eles fizessem um colégio em Elvas, porque teriam que certamente dividir as rendas dos terrenos que cada um tinha, e portanto sempre se opuseram, até que conseguiram em 1659 os jesuítas ter ordem para a construção de um colégio próprio. Como sabem, os jesuítas eram uma companhia muito poderosa, que não respondia perante o bispo, mas diretamente perante o Papa, e portanto havia sempre umas certas querelas entre o bispado e a companhia de Jesus. Mas tem esta igreja fantástica, uma igreja de uma só nave, uma igreja típica jesuíta, do padre Bartolomeu Rodrigues, foi ele o arquiteto que a fez, com uma talha dourada também impressionante, com pinturas tanto nas laterais como na capela mor do Bento Coelho da Silveira, outro pintor português famosíssimo no século XVIII. Tem esta árvore da vida lá em cima, com os principais santos da Companhia de Jesus, encimado pelo São Francisco Xavier e pelo Santo Inácio de Loyola. E também até a sacristia é digna de ser visitada, uma vez que tem também uma espécie de tesouro religioso lá dentro, composto por algumas das telas do Luís de Morales, que fizeram parte da Capela Mora da sede de Elvas. Esta é a fachada, e depois o colégio, que é construído só a partir de 1710, 1711, e que acaba por cair parte dele no terremoto de 1755. Ele, como sabem, os jesuítas depois são expulsos do país ainda no século XVIII, serviu de seminário, e a partir de 1880 passa a ser a sede da Biblioteca Municipal de Elvas, que é hoje outro tesouro que Elvas tem. Temos aqui a Sala Públio Hortência, que alberga parte da coleção de fundo antigo desta biblioteca, uma coleção que é formada por mais de 80 mil livros do século XV ao século XIX. Este é outro património que Elvas tem, é o património documental, não só nesta biblioteca, mas também no arquivo histórico
existem mais de 2.500 metros lineares de documentação no arquivo histórico, desde o século XIV até à atualidade. Século XVI ainda é o século da construção da Igreja da Misericórdia, mas incluía já aqui no século XVIII, porque tanto a igreja e o hospital foram completamente demolidos e reconstruídos no século XVIII para se fazer um novo hospital. Quando o Dom João V viu o projeto do Hospital da Misericórdia, temos aqui hoje o Museu de Arte Contemporânea, quando viu o projeto do hospital, perguntou à Santa Casa da Misericórdia de Elvas e ao arquiteto: mas porquê é que em Elvas querem um hospital tão grande e tão caro? Porque realmente foi um projeto muito caro para a altura, para o século XVIII. E a explicação foi simples: é que em Elvas temos 15.000 militares e o hospital militar não chega. E então nós albergamos no nosso hospital os civis e os militares. Portanto, o projeto foi avante com o parecer positivo do Dom João V, e aqui temos hoje um grande exemplo de um Hospital da Misericórdia feito pelo José Francisco de Abreu, que foi também um escultor aqui de Elvas, que tem obra em todo o concelho. O Museu de Arte Contemporânea de Elvas é o que temos hoje no seu interior, hoje aqui com uma obra do Vils, que é, como sabem, um dos principais artistas contemporâneos de Portugal. O Salão Nobre a albergar a noiva da Joana Vasconcelos. O século XVIII é também o século da construção da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, ou Igreja dos Terceiros, uma igreja que também já está a necessitar de uma intervenção grande, porque toda ela é um tesouro de talha dourada, uma vez que a Ordem Terceira de São Francisco era uma ordem com muitas posses, e então tinha a possibilidade de fazer igrejas, como podem ver a do Porto ou de São Francisco da Baía no Brasil, igrejas fantásticas em estilo barroco. E aqui é o que temos, é a azulejaria que conta a vida do São Francisco de Assis, é a talha dourada que custou tanto como a própria igreja, são as esculturas dos santos que foram mandadas fazer a um escultor italiano, o Giuseppe Battista Maragliano, que custaram também uma barbaridade de reais na altura. O século XVIII também é o século do Santuário dos Senhores da Piedade, ainda hoje a Romaria e as festas da cidade. É todo ele um complexo de arte, não só a igreja que vemos aqui, o santuário e o Museu de Ex-Votos que tem anexo, mas também as próprias fontes que inclui, estas duas, o chafariz, a mata que foi construída como uma mata romântica no final do século XIX. Século XVIII, novas guerras com Espanha, é o século de novas construções militares. Temos aqui o quartel do trem, hoje a sede da Escola Superior Agrária de Elvas, que servia de armazém de logística, digamos assim, onde se faziam desde as balas e os canhões ao armazenamento da madeira e tudo o que fosse necessário para construções militares. A Casa das Barcas, de 1704, onde se albergavam as barcas para passar o Gaia e o Guadiana, uma vez que a Ponte da Ajuda já tinha sido demolida entretanto. Os quartéis do Casarão, que já são construídos pelo Valéry. O Valéry é o arquiteto que é contratado pelo Conde de Lippe para substituir o Etienne. O Etienne é quem começa aqui a obra do Forte da Graça, mas depois vai com o Conde de Lippe para Wilhelmstein construir um forte na Alemanha, uma vez que lá o Condado de Lippe já estava em guerra com outro condado. Eles vão os dois para a Alemanha e o Lippe contrata o Valéry. O Valéry é ele que vai basicamente construir o Forte da Graça. Ele vive durante mais de 30 anos em Elvas. Ele é um mestre do sistema Vauban, mas para além de um arquiteto militar, é também um engenheiro hidráulico, e por isso, para além de todos estes quartéis que hoje fazem parte do Museu Militar, para além do Forte da Graça, cá temos uma bela fotografia do forte onde nós estamos, constrói também um conjunto de fontes. Ele é engenheiro hidráulico e, portanto, teria que deixar a sua marca também na cidade a este nível. Temos a fonte de São José e a fonte de São Lourenço, que ficou, curiosamente, incompleta. Acaba por construir também duas quintas, a quinta da Serra do Bispo e a quinta do Tesoureiro Geral.
mas depois ele convive, curiosamente, é algo que também ainda está por estudar, a convivência de vários franceses em Elvas no século XVIII. O Valéry vive durante 30 anos em Elvas e, portanto, ao fim de algum tempo ele já é um elvense e aparece como padrinho de pessoas que casam ou de batismos. Ele, por exemplo, convive com o Jacome Raton, o famoso Jacome Raton do Palácio Raton de Lisboa, porque o Jacome Raton vai fazer uma fábrica de chapéus em Elvas que funcionou até ao início do século XIX, e a convivência entre estes franceses é muito, muito interessante. Início do século XIX é o tempo, a época da construção dos fortins, chamamos os fortins do Wellington, porque eles são mandados construir em parte pelo Wellington no âmbito das guerras peninsulares. Temos aqui o fortim de São Domingos, o fortim de São Pedro. O cemitério dos ingleses também, como vos disse há pouco, foi requalificado por essa associação de ingleses que moram no nosso concelho. Foi requalificado já há mais de entre 10 a 15 anos. É também hoje um espaço aprazível para os turistas, é muito visitável pelos turistas, não só pelos ingleses, porque ele acaba por ser um espaço ajardinado, como um típico cemitério inglês. Aliás, eles foram enterrados foram sepultados neste cemitério depois da Batalha de La Albuera, travada aqui junto a Badajoz, e como eram anglicanos e não católicos, não poderiam ser sepultados nas igrejas católicas, e é o Estado português, o exército português, que lhes doa, digamos assim, um baluarte da muralha para eles fazerem o seu cemitério. Mas depois, Elvas é uma cidade de museus, o Museu Municipal da Fotografia, com uma grande coleção, o Museu Militar de Elvas, que inclui o Centro Interpretativo do Património, o Museu de Arte Sacra e tantos outros que fazem de Elvas uma verdadeira cidade monumental, uma cidade chave do reino, que eu espero que tenham gostado da sua história, do seu património, que todos o debatamos ao longo do dia de hoje. Muito obrigado.